Bom dia a todos. Aqueles que estão viajando para o trabalho, espero que tenham um bom viagem. Aqueles que já estão no trabalho, vocês possivelmente deveriam de apagar o celular e ir a trabalhar, não? E não ficar aqui vendo-me eu conversando. Eu decidi começar hoje com um estudo bíblico. Todos os dias, tento ler as leituras do leccionário. O leccionário é uma tabla que divide durante 3 anos as leituras de todas as escrituras, que me permite ler as escrituras em várias ocasiões, tanto do Antigo como do Novo como do Evangelho, e também me permite, me permite também ler os Salmos regularmente. Hoje estava lendo a leitura que está prescrita, e a leitura prescrita para hoje é um texto bem interessante. É um texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E é muito interessante porque é um texto controvertido para aqueles que gostam de escatologia. Escatologia é um tema que a maioria de cristãos é como, não quero falar dele, que é muito complicado. Este domingo, curiosamente, um dos membros da minha igreja aqui em Pinda falou que ele realmente não entendia muito a escatologia e não via muita importância a todos os debates com a escatologia. Isso me fez pensar, porque realmente minha visão de reino, que eu acho que é o tema principal, ou como alguns gostam, a chave hermenêutica que eu uso para compreender com mais exatidão a narrativa bíblica, ainda que o pacto também é uma chave hermenêutica muito válida e muito importante, o fato é que eu uso normalmente a questão do reino de Deus. E o que me levou a perceber a importância do reino de Deus foi a própria escatologia. Eu não consigo enquadrar nenhum sistema de escatologia, não dos 4 principais que existem. Mas eu compartilho muito com 2 sistemas escatológicos e tenho aprendido muito com os diferentes teólogos dessas questões. Em qualquer caso, tenho estudado os quatro métodos de escatologia e, interessantemente, em uma das escolas que eu estudei nos Estados Unidos, o professor tinha uma posição particular sobre escatologia que eu discordava, mas eu aprendi com ele, a escola de escatologia dele, e depois eu com meus estudos também cheguei a discordar com ele com muito respeito, mas pensava que ele tinha uma opinião diferente. Por que eu falo isso, tudo isto? Porque realmente, eu acredito que textos como 2 Tessalonicenses, capítulo 2, se eles são mal entendidos, vai fazer que a igreja não seja uma igreja ativa, vai ser que seja uma igreja que viva com temor, ainda que o próprio texto fala para não viver com temor. E nos vai levar a ser uma igreja que sempre, diante de qualquer coisa, a reação vai ser: meu Deus, o fim do tempo está chegando, meu Deus, vamos sair correndo, não? Vai ser um momento que a igreja não vai ser uma igreja envolvida na sociedade, vai ser uma igreja envolvida nas 4 paredes da igreja. E eu acho que isso está acontecendo, que a igreja ficou irrelevante para a sociedade. Dessa forma, nós luz nem sal mais em meio da sociedade, devido à posição que acreditam sobre o fim dos tempos. Muito bem, vamos a ler o texto. Se vocês têm a Bíblia aí com vocês, eu gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia em 2 Tessalonicenses, segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, certo? E diz assim: Irmãos, acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos pedimos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa do espírito, palavra ou carta, atribuídos indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso nos acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho de perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de sentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando estava convosco. E agora sabeis o que o detém para que seja revelado no tempo certo. Pois o mistério da impiedade já está atuando
e falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora a detém. E então esse impío será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação de sua vinda. Certo? Essa é a leitura que temos hoje para nosso tempo devocional juntos. Ainda que poderíamos também ler, e eu acho que será bom ler também os seguintes 3, ainda que talvez não consiga entrar com tantos detalhes nesses versículos. A vinda desse impío se dá por meio da força de Satanás, com todo o poder, sinais e falsos milagres, e com todo o engano da injustiça, para que os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade para serem salvos. É por isso que Deus lhe envia a atuação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creem na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Eu leí de a segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Muito bem, vamos a colocar um pouco o texto dentro do seu contexto. O contexto imediato do texto é Tessalonicenses. Quem são esses Tessalonicenses? Bem, nós podemos ir ao livro de Atos e nós vamos a poder ver um pouco de quem eram esses Tessalonicenses. Para isso, eu tenho que anotar algumas coisas que me vão ajudar um pouquinho a explicar sem cometer erros, porque às vezes eu começo a falar, tenho informação demais e esqueço alguns elementos fundamentais. A carta de Tessalonicenses, a segunda carta de Tessalonicenses, era possivelmente escrita poucas semanas depois da primeira carta de Tessalonicenses. Nós temos que compreender que são duas cartas que são escritas uma próxima da outra. Isso vai ajudar muito. Bom dia, Fernanda, e obrigado por suas palavras. Então, o contexto imediato é o seguinte. Nós vemos que Paulo escreve duas cartas com um tempo curto entre uma carta e outra, e isso é devido a várias questões importantes. Se você vamos agora ao livro de Atos, não? Nós vamos ao livro de Atos, no capítulo, deixa que eu coloque aqui uma marca para poder depois voltar ao texto, e assim não perdermos. Mas vamos abrir no livro de Atos, capítulo 17, Atos 17, nós vamos a descobrir algumas questões bem interessantes. Vamos encontrar, sobretudo, a história de Paulo, não? Em Tessalonicenses, e como na carta de Tessalonicenses, ela vai refletir muito o que acontece com Paulo nesse momento. Ele prega, não? Paulo prega aos judeus que Jesus era o Messias. Nós vamos ver isso em Atos, capítulo 17, versículo 1 a 3. E isso causa uma reação de parte dos judeus. Alguns deles acreditam no mensagem de que Jesus é o Messias, que Jesus realmente é o Salvador. Certo? Porque Paulo falava que no versículo 3 lemos: este Jesus que eu vos anuncio é o Cristo. Paulo está falando que aquele Messias esperado pelos judeus, ele se havia feito uma realidade em Cristo. Então, tem judeus que eles aceitam essa posição. Contudo, nem todos aceitam isso, porque nós vamos ver depois, no versículo 6 e 7, que tem uma reação contrária dos judeus contra o mensagem de Paulo pregado em Tessalonicenses. E ele vai ser perseguido e se vai ser levantado testemunho contra Paulo. Hasta o ponto que no versículo 6 e 7 falam o seguinte: todavia, como nos os encontraram, arrastaram Jason e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando: esses homens que têm agitado o mundo chegaram também aqui. Quem eram esses homens que estavam agitando o mundo? Eram os cristãos, os apóstolos que estavam indo através de todo o Império Romano e além das fronteiras do Império Romano, pregando o evangelho que Cristo tinha morto na cruz, porque Cristo tinha sido encarnado, que era Deus feito homem, havia morto na cruz e no terceiro dia ele tinha ressuscitado. Este mensagem, que é uma mensagem que os primeiros discípulos pregavam, que Jesus era o Cristo, o Messias esperado, causa muita agitação. Os judeus respondem a ele. E ainda, inclusive, quando Paulo abandona Tessalonicenses, quando Paulo sai de Tessalonicenses, e ele vai a outras cidades,
vemos no versículo 13 que os judeus de Tesalonicense, ¿no? Atos capítulo 17, versículo 13, mas logo que os judeus de Tesalónica souberam que Paulo anunciava a palavra de Deus também em Bereia, foram para lá incitar e encerrar as multidões. Ou seja, os judeus que perseguem a Paulo em Tesalonicenses, quando descobrem que Paulo está pregando a palavra de Deus, que Cristo é o Messias, em outras cidades, eles vão atrás de Paulo e tentam levantar multidões contra a mensagem de Paulo. Esse é o grande contexto imediato que nós vemos. E nós vamos poder ver que depois da cidade de Beleia, Paulo, no capítulo mais adiante, vai para Atenas e vai para outras cidades mais a pregar. E novamente acontece que se levantam contra ele. Por quê? Porque ele prega o evangelho. Então vemos uma situação de perseguição. E é interessante que alguns romanos, que alguns judeus, como Aquilas e Priscilas, haviam sido expulsos de Roma por essas constantes brigas que tinham, essas constantes brigas que existiam entre cristãos e judeus. Bom dia, Cláudio. Deus te abençoe também. Então, nós vemos que, nesse contexto de Atos, que Paulo é perseguido pelos judeus, e isso causa uma situação de muitos conflitos. E isso é importante para poder compreender o que está acontecendo em Tessalonicenses. O contexto de Atos e das perseguições que Paulo está tendo em Atos nos vai ajudar a entender. Porque o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, está associado tanto ao sermão que Jesus prega em Mateus 24, como em alguns textos de Daniel, como vamos a ver. É um texto complicado. Todos os teólogos têm dificuldades em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Eu entendo que para nós poder compreender 2 Tessalonicenses capítulo 2, nós precisamos compreender o seu contexto histórico e aqueles eventos que estavam acontecendo na época. Se você ter lido 2 Tessalonicenses 2 comigo, ou você está lendo agora, uma coisa que você vai perceber bem interessante é o simples fato de que não está escrito para um futuro imediato. Está escrevendo para umas pessoas que viveram faz 2000 anos. O texto é escrito para dar esperança e para animar aos cristãos que viveram faz 2000 anos a ser fiéis na palavra do Senhor. Isso é importante, porque se nós perdemos isso, pensamos que essa carta pode ser escrita para nós. Paulo escreveu essa carta para nós, cristãos do século XXI. E não, essa carta foi escrita para os tessalonicenses que viviam no século I, quando a carta foi escrita. E como eu falei, mais ou menos, alguns teólogos falam que essa carta foi escrita no ano 51 ou 52, ainda que alguns discordam ou alguns têm opiniões diferentes sobre esse ponto de vista. Bom dia, Jonatas Bragato. Eu não fico surpreso que existem visões escatológicas diferentes. Sempre há diferenças na igreja. Então, vamos ver o que nós encontramos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Bem, realmente o texto complica porque Paulo, interessantemente, Paulo, no capítulo 1, ele está falando realmente de a segunda vinda de Cristo. Para nós compreender, ele está falando de advento, do tempo que Cristo vai voltar de novo, no capítulo 1. No capítulo 2, pareceria que estivesse falando da mesma coisa. Só que existe uma questão bem peculiar se você ler no capítulo 1 de 2 Tessalonicenses e no capítulo 2. No capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, ele afirma que a segunda vinda de Cristo é absolutamente segura, que vai acontecer, que é um fato definitivo. Ou seja, realmente Cristo está voltando e nós não sabemos a data. E isso é muito claro como Paulo fala na 2 Tessalonicenses capítulo 1. Agora bem, no 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele apresenta como algo que para poder acontecer tem que haver dois fatores acontecendo antes.
Tem que haver duas questões que têm que acontecer antes. E essas duas questões que têm que acontecer, ainda que ele lista como primeira e segunda, não significa uma ordem cronológica. Inclusive os teólogos que discordam com o que estou apresentando, com o que eu acredito que o texto fala, concordam que não é necessariamente dois fatos cronológicos. Podem acontecer ao mesmo tempo anteriormente. Então você vai perguntar, mas como assim? Como assim que capítulo 1 fala uma coisa e capítulo 2 fala outra? Bem, uma dificuldade que nós temos, tanto você como eu, ou eu tenho, é que eu não consigo ler com a mesma fluidez que eu consigo ler inglês, ou português, ou espanhol, ou catalão. O meu grego não é tão bom. Eu não consigo pegar o Novo Testamento em grego e ler como estou lendo agora em português. Ainda que meu sotaque seja terrível, eu leio português com toda a facilidade do mundo, verdade? Não, eu não tenho nenhum problema de ler português e entender tudo o que estou lendo em português. Em grego, não. Em grego, eu sofro e eu não consigo entender nada. Para mim, hebreu, grego, é quase chinês. Só que eu conheço um pouquinho mais do hebreu e o grego que do chinês. Do chinês eu não sei nada, de mandarim. Muito bem. No segundo Tessalonicenses, capítulo 1, Paulo usa, para referir-se à segunda vinda de Cristo, o termo erde, do grego erde. Enquanto, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele usa o termo parúcia. Então, vemos que ele usa dois termos para referir-se ao primeiro. Erde, ele se refere a um fato definitivo, enquanto parúcia, capítulo Tessalonicenses 2, 1, ele se refere a outro evento, que eu acho que é um evento imediato que está a ponto de acontecer para os tessalonicenses. Por quê? Porque pensa no seguinte, irmãos, acerca da venida de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos pedimos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa do Espírito, palavra ou carta atribuídos indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. É interessante, porque aqui falam duas questões bem interessantes que eu vou tentar explicar para vocês. A primeira é acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, nós imediatamente pensamos que ele está falando sobre a segunda vinda de Cristo, o fim dos tempos. O que nós não percebemos é que a igreja do Novo Testamento, ela vive num momento de transição. Como nós podemos ver esse momento de transição? Bem, nós podemos ver isso claramente em Atos capítulo 1. Se vamos de novo a Atos capítulo 1. Quando Pedro, no dia de Pentecostés, não, ele recebeu o batismo do Espírito Santo, e eles são acusados de estar todos bebum, não? Tá, todo o pessoal aí da igreja parece que esteja bebum aí, e que de bem cedo tem lido. Por quê? Porque eles estão falando línguas estranhas, tendo um comportamento bem bizarros, e as pessoas observam e falam, nossa, essa pessoa está bebum, não? E acusam a igreja de ser bebum. Mas Pedro se levanta em meio da multidão e fala o seguinte, e para isso vamos se você tem a Bíblia aí com você, vamos abrir-la em Atos capítulo 2, versículo 16. E ele se levanta para explicar o que está acontecendo.